bom dia nada. Já tô aqui na porta da escola da Teté. Bom dia, louca. Gente, não consegui gravar nada pra vocês hoje ainda. Bom, segunda-feira, dia nublado, ano novo para nós católicos, começou ontem, né? Nosso ano litúrgico, que vem o advento, então feliz ano novo para todos nós católicos, né? Gente, tô indo pra minha missão de segunda-feira, né? Cemitério, almas do purgatório, oração, cantinho, paz, reflexão, de repente uma chuvinha. Vamos lá, não vou me enrolar aqui, me demorar muito com vocês não, porque tá realmente com cara de chuva. Então vamos, tá? Manhã foi de boa assim, a casa tá limpinha. Ontem eu nem limpei a casa, ontem eu meio que tirei folga do canal e da casa também. Fiz minha unha, ó, tá bem feitinha, nudezinho. O Helber fez o almoço, comprou um frango assado, aí ele até fizeram um arroz, um feijão, uma salada. Eu fiquei mais descansandinho, cuidando da minha unha. A casa eu tinha dado uma mega faxina aquele dia, né, no sábado. Fiquei bem cansada, aí fomos pra missa de Cristo Rei, indulgência plenária ontem. E aí choveu bastante ontem, voltei pra casa, joguei bastante ping-pong à noite com o Daniel lá na sala. Tá virando vício, é bom jogar ping-pong e perde caloria, hein, gente? Indico. Aí depois eu fiz minha atividade física à noite, tomei um banho, fui pra cama, dormi não, fui ler um pouquinho e dormi, né? E agora eu tô indo pra minha missão de segunda-feira. Minha rotina já começou de manhã recolhendo a roupa do varal, aí fui ali meio que preparar o almoço, que já tava meio que encaminhado também. O frango, né? O restante eu fiz, o arroz, o feijão e uma saladinha também, cozinhei uma beterraba, suco tinha pronto. Ó, eu não gravei, mas eu tô aqui contando tudo pra vocês. E obrigada pela parceria de mais um vídeo, por estarem aqui. Agora vamos lá rezar. A gente precisa rezar porque as almas do purgatório precisam de nós, hein? Inclusive, tem até um enterro que provavelmente seja hoje, da mãe de um amigo de escola, meu e do Helber. A gente estudou na mesma escola, a gente era bem amigos. Quando a gente era ali na nossa fase da pré-adolescência, adolescência, pro Helber foi mais tempo, sim. Continua sendo conhecido para mim, né? O pai dele era muito amigo do meu pai também. A mãe desse rapaz faleceu ontem, mas a gente não tem muito contato, assim. De vez em quando eu o vejo, um dia eu vi ele aqui na escola da Teté, um dia eu vi ele no cemitério também, no enterro de outra pessoa, eu tava lá, ele tava lá no enterro de outra pessoa. E provavelmente, como ela morreu ontem, provavelmente seja hoje o enterro dela. Mas eu tô indo pra minha missão, né? Se eu encontrar com ele por lá, eu dou um abraço, né? E já tô rezando pela alma dela desde quando eu soube que ela faleceu. Eu nem me lembro dela direito, tenho uma vaga lembrança dela de quando eu era criança. Lembro mais do pai dele, que era muito amigo do meu pai, ia lá em casa e tudo, o seu Beto. Mas enfim, rezemos por essa alma e por todas as outras. Bora, meu povo, que o tempo tá fechando. Vamos, amores, olha só, as nuvens, então não posso perder um minuto. Neste momento tudo bem tranquilo por aqui. Vamos lá pro nosso cantinho, pro nosso cruzeiro rezar. Eu, sinceramente, gente, amo e recomendo, viu? E recomendo. Em casa, era mais ou menos 2h30. São 15 para as 3 agora. Tem ninguém aqui não, gente. Tem ninguém em casa, não. Mas eu acho que eu sei o que aconteceu. O Davi estava precisando pegar o resto da documentação dele das escolas anteriores que ele estudou para entregar na escola dele para arrumarem, né? O diploma, essas coisas assim, certificado. Ele está terminando, né, o ensino médio. E aí estava precisando dessa documentação. Acho que o pai dele deve ter ido com ele lá. E o Daniel, daqui a pouco, tem futebol, 3 horas. O sol agora tá bombando, gente. Cheguei mais cedo hoje. Fui lá no túmulo da minha mãe. Cheguei lá, tava chovendinho. Aí eu tive que sair debaixo da árvore que eu gosto de ficar. Fiquei lá embaixo do telhadinho que tem assim. Aí rezei. Depois parou de chover. Ficou só chuviscandinho. Eu fui lá no túmulo da minha mãe. Fiquei lá um pouquinho também. E voltei logo, porque eu fiquei com medo de chover muito. E aí, vou jogar só aproveitar que eu saí com o carro, jogar uma aguinha ali, porque agora tá complicado para lavar com os 2 carros ali. Aproveitar que só tem um e vou jogar uma aguinha lá. E aí eu vou estender a roupa que eu lavei de manhã e aí eu vou tomar banho, tá bom? Vou lá.
Sei se eu vou gravar não, hein? Viu? Vou lá, vou trabalhar. Prontinho, gente, ó, roupa estendida, já coloquei as toalhas ali para baterem também. Tem um lixinho ali também esperando a vez. Aqui também eu já joguei a água, já rapei, vou deixar secar sozinho. Vou passar pano não. Agora eu vou para minha atividade física, viu? Vou falar igual eu falava quando... Que nem eu falo quando eu me refiro à fé. Eu já fui boba, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo também é morada de Deus, então a gente precisa cuidar desse templo também, né? E sem falar que é muito bom. Tô dormindo que é uma maravilha, nunca mais precisei tomar um comprimidinho. Não faz muito tempo que eu parei não, mas se precisar eu vou tomar, porque dormir é muito bom. Aquele que é natural, que é melatonina, né? Eu tomo. Já tem uns dias que eu não tô precisando tomar. Caio na cama, eu não durmo rápido, demoro para dormir, mas também capoto. Vamos ver se vai continuar, mas eu tô me sentindo muito bem. Apesar das dorezinhas que de vez em quando aparecem, faz parte, né? Nesse começo. Vou ali pegar firme agora e vou aproveitar já para rezar outro texto. Depois sim eu vou tomar um banho. Tô louca para tomar um banho, mas vou fazer logo. E aí depois eu tomo e vou lanchar a carinha vermelha e tudo. Ó, suada! Amém, Senhor. Que isso não seja só uma empolgação. Eu quero pegar de verdade até ir embora aí, ó. E cada dia que vai aumentando, a gente vai pegando mais condição. Assim, no começo é bem mais difícil. Depois vai ficando gostoso, vai pegando gosto pela coisa. Até ontem, domingo, eu fiz à noite, fiz bastante à noite. Aí você vai criando mais força também, pegando mais energia, pegando mais o jeito do negócio, vai fazendo de outras formas diferentes. É muito bom. Nossa, aquele aparelhinho ali, gente, é um aparelho bem completo. Dá pra você mexer até o cérebro nele, sabe? Você tem uns vídeos na internet que ensinam vários tipos de exercício. É bom, eu já falei isso aqui. Gente, sabe o que eu tava percebendo? Que a minha casa tá limpinha, minha casa não tá suja, não. Eu limpei ela anteontem. Ontem eu não limpei. E até agora também eu não limpei. E eu acho que eu não vou mexer com isso agora, não. Talvez, como hoje não tem missa, Daniel tem formação hoje, mas aí eu só levo ele na igreja e volto, depois eu busco. Eu talvez deixe pra passar um paninho só lá pra de noitinha, lá pra hora de dormir. Eu vou tomar um banho agora, vou colocar uma canjica no fogo, que eu prometi uma canjica pro meu sogro, gente. Ele deve estar lá morrendo de vontade, eu ainda não fiz. Colocar uma canjica na panela de pressão, vou tomar um banho, lavar o cabelo, aí eu vou lanchar. Depois pegar até na escola. E aí depois finalizar a canjica e depois vou viver. Ler, rezar mais, né? Hoje eu quero ver se eu vejo pelo menos um filme na Brasil Paralelo para aproveitar. Eu quero bater um papo com vocês aqui também no vídeo. Aproveitar que eu não gravei muito de rotina hoje, bater um papinho básico de uma coisa que eu vi hoje, que a gente precisa de muito cuidado. Tá bom? Eu e os meus papos, né? Mas é necessário, né, gente? Não adianta eu saber das coisas e não passar isso para vocês. O bom de saber é poder ajudar o outro, né? Com aquilo que a gente sabe. De verdade, né? Não é aquilo que a gente acha, é aquilo que a gente sabe. E é aquilo que também convém, né? Tem coisa que a gente sabe que a gente não precisa espalhar, né, gente? Ó, discernimento, mas é sobre fé, tá? É preciso, a gente precisa saber bem essas coisas assim. Até pra gente não se deixar levar. Vou tomar meu banho agora, tá bom? Tomar um cafezinho, rapidinho, tomar um... Banho tomado, celulose, cabelo lavado, que maravilha, chuva. Deixa de calça, ó, não tá nem calor, nem tá nem frio, gente, mas eu já inventei a calça. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra você, gente. Papai tava com a galerinha, era fazendo compras. Eu ganhei presente. Deixa eu mostrar. Olha aqui, gente, tem presente aqui pra todo mundo. O jeito que comprou camiseta pros meninos, vou mostrar aqui só o que eu ganhei. Olha que lindo! Olha, amei, gente, branquinho. Tênis branco é uma maravilha, né? Todo mundo tem que ter um tênis branco. Serve pra usar com os vestidos lindos, com uma saia, montar super looks lindos com jeans. Ah, eu amei, já coloquei no pé, super confortável. E não, vocês não vão acreditar uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Olha o fio da Teté. Olha, mamãe filhinha. Ai, que lindeza. Olha o da Teté, gente. Ele não acredita nisso. Lindo demais. Ela vai amar. Será que eu achei grande, mas eu acho que não. Acho que vai servir. Muito fofo.
Olha seu papai aprontando, eu amei. Amei. Ganhou camiseta, os meninos, né, estavam precisando mesmo. Todo mundo chegou com a sacolinha daquela ali e com a sacolinha com o tênis. Graças a Deus, olha só. Obrigada, Jesus, por tudo. Minha pitoca vai ficar linda com esse tênis branco aqui. Olha aí, gente, o do Daniel. Já calçou, já colocou no pé, já disse que é super confortável. Já não pode encher de chulé. Como? Lindão. Obrigado. Quando eu calçar o meu, eu calçar o da Teté também. Fica mamãe Aí eu visto minha saia de xadrez, a dela também. Ai. Que bonitinho. Vim dar tchau pra vocês e bater aquele papo. Aproveitar que eu tô aqui esperando, Teté e Daniel foi lá buscar ela. Cabelinho molhadinho, enroladinho, pra bater um papo com vocês sobre dízimo, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre dízimo, mas hoje eu fiquei até meio assustada, porque eu tava ouvindo uma homilia hoje de um padre que eu amo muito, inclusive já comentei dele aqui com vocês, que eu gosto muito dele, mas eu não vou citar o nome dele não, que é pra não causar, né? Mas eu gosto muito e não vou deixar de seguir ele por causa disso, porque somos humanos e erramos, né, gente? Então, eu tava assistindo a homilia dele e ele tava falando sobre o dízimo. O evangelho de hoje fala daquela viúva que foi no templo e doou tudo que tinha, né? E Jesus viu que ela foi a que doou mais, porque doou com tudo que tinha, e muita gente doava muito, mas era com má intenção, e Jesus vê o coração e tal, né? Então, ele fez uma homilia dizendo que bravo mesmo, ele estava bem nervoso, sabe? Apontando assim o dedo e falando que o dízimo é porcentagem e que se você não paga 10%, você tá fazendo Jesus de palhaço, Deus de palhaço, e que você, sabe, ele estava bem assim, nessa questão de que o dízimo é 10% e que tem que pagar os 10%, e que se quem não paga os 10% tem que rezar a mais para passar a pagar os 10% e tal. Só que ele não é a primeira vez que eu vejo ele falando sobre isso, né? Mas hoje ele estava assim bem intenso, sabe? Aí eu sei que isso não é verdade, gente, sabe? O dízimo é obrigação de todo católico, gente. Todo católico tem que colaborar com o dízimo. Católico quando tem renda, né? Quando não tem renda, não tem como colaborar. Devolver o dízimo, não é pagar o dízimo, né? Muitas vezes eu falo pagar, gente. Se eu falar pagar aqui, é jeito de falar mesmo. É devolver o dízimo, porque nada é nosso, né? Tudo é graça e bênção de Deus. Então, meu trabalho, meu salário, enfim. Então, da sua renda, você tem que tirar ali um valor para devolver ao Senhor, na igreja dele. Esse valor vai contribuir, isso é mandamento, tá, gente? E não devolver o dízimo é pecado grave, tá? É pecado mortal, porque é mandamento da igreja. É ajudar a pagar dízimos e ofertas como de costume. Então, a gente precisa colaborar, porque esse dinheiro vai ajudar no templo, né, na manutenção da própria igreja em si, templo. Pagar a luz, pagar a água, comprar um banco, comprar um castiçal bonito para colocar a vela, afinal é para Deus, e não é porque é para Deus que tem que ser feio, de qualquer jeito, mais barato, muito pelo contrário, tem que ser o melhor, né? Dentro daquilo que se pode. Mas a igreja não cobra 10%, gente. Isso aí era no Antigo Testamento,
e era da lei de Moisés, né? E não é uma prática cristã. A igreja não determina que seja. A palavra dízimo, né, fica. A gente fala dízimo, e dízimo significa 10%. Mas a igreja pede que você seja generoso dentro daquilo que você tem, né? E que você dê de coração, entendeu? Independente do valor. E claro, que seja fiel, né? Não adianta você dar um mês e passar o resto do ano sem dar, a não ser que você perca a renda, né? Se você perde a renda, então, se você tem 2 rendas, você paga 2 dias. Não é que se você tem 2 rendas. Vamos supor, na minha casa eu tenho uma rendinha minha e o meu marido tem a dele. E ele paga o dízimo dele lá na igreja dele. E do jeito que é lá, eu acho que é 10% mesmo. Os evangélicos, os protestantes têm esse negócio de ser o 10%, né? Eles vivem muito do Antigo Testamento, né, gente, os protestantes. Mas eu já cheguei a pagar mais de 10%, já cheguei a pagar 10% e já cheguei a pagar menos de 10%, porque a minha renda não é né, então é bem variável. Então, é dentro daquilo que a gente pode pagar de uma forma generosa, porque isso varia muito, gente. Imagina só, 10% pode ser muito pouco para quem tem muito, né? Tem gente que pode doar, não, pode devolver muito mais que 10%, né? E para muitos também é demais, porque vamos supor, coloca aí 2 famílias que recebem o mesmo salário. Em uma família, um casal com um filho, que não tem despesas assim com nada, o filho estuda em escola pública, eles moram em casa própria, então, né, 10% vai ter um peso. Agora, o mesmo salário, a mesma renda numa família com um casal e 5 filhos, um filho é doente, toma remédio controlado, o marido precisa ajudar a cuidar da mãe, que usa fralda, é acamada e mora de aluguel. Então, esse 10% não vai ter o mesmo peso do que a outra família, mesmo que seja a mesma renda. Vocês estão entendendo? Mas ele vai contribuir, ele vai devolver aquilo que for bom que couber ali, né? Dentro da generosidade dele e da fidelidade dele. Então, não é assim, gente, não é. A igreja não exige um valor específico e nem uma porcentagem específica. Ela pede que sejamos generosos e que façamos de coração. Porque Deus vê tudo, gente. Não adianta querer passar a perna em Deus, porque não tem jeito. Tá bom? Então, por isso que é bom que eu sempre falo para vocês estudarem a doutrina. Quando a gente estuda a doutrina, a gente não se deixa passar para trás. E às vezes a intenção não é nem passar para trás. Às vezes, talvez, padre também erra, meus filhotes chegar. Entenderam, gente? Então, era isso que eu queria falar. E o catecismo deixa isso bem claro, a doutrina da igreja. De eles vir pra cá. De quem vir pra cá? Os meus irmãos. Os seus irmãos? E meu pai. E seu pai? Quase chorei. Eu fui hoje pra fazer o... você viu ele? Mãe, quando nós chegou aqui... Mãe, agora que eu entendi. Mãe, a professora nós chegou... Quando nós chegou aqui... Quando nós chegamos. Quando nós chegamos aqui, a Esté tava indo pro recreio. Aí na hora que nós chegamos, a Esté tava descendo lá no pra quadra. Aí nós assim... Aí você viu papai, só faltou mamãe. Foi aqui que eles vieram buscar o histórico do Davi. Não, nós pegou o papel lá no CF8. Aí veio pra... Mãe, a professora chamou eu. Que legal. Então vamos embora? Entenderam, gente? Então, estudem, gente. A doutrina é para nós. A gente tem que conhecer a fé que a gente professa, né? Que a gente segue. A gente tem que conhecer. E aí, quando qualquer pessoa fala alguma coisa que não tá ali na linha, a gente identifica na hora, né? E aí, gente, eu me senti na responsabilidade até de deixar isso bem claro nos comentários. Deixei um comentário muito educado, dizendo, não o que eu acho, mas dizendo aquilo que a doutrina ensina. Citando, inclusive, o parágrafo, né, do número do catecismo, o que diz o cânon, porque isso também é caridade, né? Porque às vezes uma pessoa mal informada fica com medo, né? Fica amedrontada, fica aterrorizada, às vezes está até devendo, vai fazer o quê? Inclusive, uma família que está ali, sei lá, tem o dinheiro ali, está indo para a igreja para devolver o dízimo.
né? Já com aquela intenção reta de devo com o dinheiro lá na mão. Acontece uma coisa no meio do caminho que ela precisa gastar aquele dinheiro, sei lá, para comprar um remédio pro filho, sei lá, alguma coisa assim. A gente sabe que tem que ser importante, né? E só tem aquele dinheiro ali, a obrigação dela é gastar aquele dinheiro. Porque Deus sabe quais são as reais necessidades, né? E qual é o real valor que você pode ou que você não pode devolver. Então é aí que entra a generosidade, né? A fidelidade e a honestidade. Não tem como passar a perna em Deus. E a nossa maior missão, gente, é ser fiel naquilo que Deus nos colocou. Por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho despesas assim assado, né? Então, que fique claro, a igreja não cobra 10% de ninguém como dízimo, né? Mas que sejamos generosos sim com as nossas paróquias, não só no dízimo, mas ofertas, nos bingos, nas rifas, né? Quando tiver lanchinho a gente possa comprar, lanchar com os nossos filhos, porque tudo isso ajuda, né, gente? Se todo mundo colaborasse, né? Quem pudesse colaborar com os 10% e colaborasse, ou com mais colaborasse, ou com menos, se todo mundo colaborasse do jeito que pudesse, não seria necessário a igreja ficar fazendo bingo, rifa, não é? Tem gente que reclama, acho que gente que acha chato. Só um pouquinho, deixa a mamãe só finalizar. Mas é necessário, gente. É tanta despesa, né? A igreja católica, ela ajuda tanta gente, né? Ela ajuda clínicas, muitas paróquias têm clínicas de recuperação para drogados, alcoólatras, né? Famílias assistidas, ajuda mesmo com educação, com alimentação, investimentos e fora as outras coisas, né? Que a igreja precisa desse dinheiro. Então, nós somos responsáveis, é o nosso corpo, né, gente? Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, a gente tem obrigação, sim, de colaborar. E isso, se você tem uma renda, não tira um pouco dessa renda, uma parte generosa, né, dentro daquilo que você pode, e não devolve para a sua paróquia, você está em pecado mortal, tá bom? Mas não tem nada que obriga que ser 10%, não. Tá bom, gente? Podem pesquisar aí. Eu até ia ler direitinho para vocês. Eu fiz uma pesquisa direitinho, mas a gente tá aqui no meio da rua. Fica para depois, para uma outra. Eu vou deixar no box de descrições, nas descrições do vídeo aqui. Tudo direitinho, tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijo, tchau, até amanhã.